Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui. Uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Hoje, terça-feira, dia de nós dobrarmos nossos joelhos juntos aqui, orarmos, buscarmos a Deus de todo o nosso coração, clamarmos pela bênção dEle, buscarmos aqui na palavra tudo que nós precisamos. Está aqui minha Bíblia, e buscarmos na palavra tudo que a gente precisa, buscar a sabedoria que a gente precisa, buscar a graça que a gente precisa, a força que a gente precisa, poder aqui também entre nós, aqui entre os irmãos, nos fortalecermos. Não é verdade? Cada momento que a gente ora aqui uns pelos outros, que a gente vê um testemunho, que a gente vê aqui um pedido de oração, que alguma dificuldade que a pessoa está passando, a gente ora junto. Isso também nos fortalece, nos conecta, nos une com a graça de Deus. Nós estamos aqui todas as manhãs para buscar de Deus, o Espírito Santo de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade dele sobre a nossa vida. E o Espírito Santo de Deus tem agido sobre nós, tem nos abençoado, tem nos guiado, tem nos direcionado, tem nos fortalecido, tem derramado sobre nós as suas bênçãos. Então, bom dia para todos que estão aqui, muito bom ter vocês aqui junto comigo, nesse momento de oração, e que você possa, nesses minutos, breves minutos que nós vamos passar aqui, poder reter realmente mais da palavra de Deus. Deixa eu ver quem que está aqui com a gente, então, dá um bom dia aí para eu ver seu nome, vou dar um bom dia para você também. Bom dia, Dona Ivete. Bom dia, Wagner Panucci. Bom dia, Carol. Bom dia. O Rudelvi que eu vi foi o primeiro que entrou ali. Já vi o Américo também. Bom dia, Américo. Bom dia, Good News. Show. Deus abençoe sua vida. Vamos estar em oração pela vida da sua amiga. Bom dia, Sônia Sartori e todas as irmãs Sartori e irmão, também está aqui, o João sempre participa com a gente. Bom dia, Lene. Bom dia, Cleide. Bom dia, Débora. Bom dia, Vanderlei. Bom dia. Quanta gente boa, hein? Quanta gente boa aqui na família 659 com a gente, começando essa manhã aqui junto conosco, com a graça de Deus. Bom dia, Ciele. Bom dia, Lídia. Bom dia, Sandra. No final vou falar aqui do Congresso das Mulheres que vai acontecer, hein? Isso é imperdível. Vou fazer a propaganda aqui no final. E agora então a gente vai orar, vamos ler a palavra, pedir a bênção de Deus. Vou pedir para vocês que estão aqui, já são 70 pessoas ao vivo com a gente. Vou pedir a gentileza para vocês compartilharem esse devocional. É sempre importante aqui, nesse ambiente online aqui, você fazer isso. Então, vem aqui nessa setinha aqui, clica aqui fazendo um favor, vai aparecer uma lista de contato, manda para alguns contatos aí, você pode mandar até 50 contatos. Faça isso agora, em nome de Jesus. E é assim que você fizer, para você motivar outros, dá um joinha aí. É compartilhado, assim, significa compartilhado, pastor. Quem está assistindo depois também pelo YouTube, também faça o mesmo, pega o link desse vídeo e compartilha no grupo de um amigo, amigos, família, para alguma pessoa específica com quem você sentiu o desejo de compartilhar no seu coração. Eu vou ler aqui o Salmo 119. Domingo eu preguei sobre o Salmo 119, citei ele, um dos versículos. Nossos grupos aqui da igreja, essa semana está estudando sobre o Salmo 119 e eu quero compartilhar também alguns versículos do Salmo 119. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, para quem não sabe, é o maior capítulo da Bíblia. Interessante? Vamos ver quantos versículos. 176 versículos. Outra coisa interessante sobre o Salmo 119 é o seguinte: ele está dividido por sessões, tá vendo? Salmo 119, primeira, segunda sessão e vai indo. Aí você olha esses nomes, pensa assim, quem são esses? Que são esses nomes aqui? Esses nomes você pensa talvez seja o nome de algumas pessoas, Aleph, por exemplo.
Mas Aleph, eu sei que tem o Aleph aqui que participa com a gente, não sei se ele está ao vivo aí ou vai assistir depois. Mas o Aleph, que é a palavra Aleph Bet, vamos ver na sequência aqui, Aleph Bet, Gimel, Dalet, Ri, Vav, Zain, são a letra do alfabeto hebraico. Então está na sequência aqui A, B, C, né? Está aqui a sequência do alfabeto hebraico aqui. Então Aleph é a letra A do alfabeto hebraico, seria a letra A do alfabeto hebraico. Muito bem, olha lá. Então Salmo 119, nós vamos ler do versículo 33 ao 40 e o versículo 105, tá bom? E o versículo 105. Eu vou falar um pouco sobre a própria palavra de Deus. Nós estamos aí, o Salmo 119 é uma exaltação à palavra de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Do 33, Salmo 119, do 33 até o 40. A gente vai ler. Bora lá. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Eu vou ler agora o versículo 105. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Muito bem, a palavra de Deus, a Bíblia, está aqui, ó, a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a própria palavra, a palavra viva e eficaz, como diz lá em Hebreus 4, a palavra que é viva e é eficaz, e ela é capaz de penetrar ao coração do ser humano e sondar os propósitos do coração. Eu vou fixar aqui para quem chegar a encontrar os textos. E é o versículo 105, Simone. 105, você colocou 150. Ela é capaz de sondar o propósito do coração. Então é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ela é o norte para os nossos caminhos. Não quer dizer que ela fala sobre tudo, porque tem coisas que vão surgindo na caminhada, na jornada, que talvez não tenha aqui o nome do que se trata. Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia, o que a gente passou recentemente, está lá, Covid. Você não vai encontrar. Mas você encontra atitudes que nós podemos ter diante de umas circunstâncias como essa, diante de uma situação como essa. Talvez você não vai encontrar exatamente a situação que você está encontrando, porque a Bíblia, ela não é uma enciclopédia ou um dicionário. A Bíblia é um livro da vida de Deus, inspirado pelo Espírito Santo para guiar os nossos caminhos. O Salmo 105, o versículo 105 do Salmo 119, vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu quero fazer um paralelo aqui com você para que você guarde isso no seu coração. A palavra de Deus, não literalmente o livro, papel, capa, não é isso aqui, literalmente isso. Mas a palavra de Deus, a essência da palavra é o próprio Cristo. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. E a gente leu aqui na própria palavra
que a palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Lógico que é uma ilustração, mas a palavra, que é a vida de Deus, que é a ação de Deus, é o próprio Jesus. É por isso que quando você está lendo a palavra, você tem que tomar consciência disso. A palavra são instruções, decretos, mandamentos, para que a gente possa viver o nosso caminho, um caminho reto. A gente encontra também na própria palavra, versículo 9, aqui, Salmo 119, como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser guardada no nosso coração. A palavra de Deus tem que ser guardada dentro da nossa alma. A palavra de Deus, ela precisa ser guardada no nosso coração e ela vai iluminar o nosso caminho. Então, a palavra é o próprio Cristo. E Jesus veio a esse mundo para nos dar um caminho, para nos dar uma direção. E hoje você tem o Espírito Santo de Deus que orienta você na palavra o caminho que você deve andar. Não é um caminho aleatório que você vai andar. Não é o caminho dos desejos do seu coração. Não é um caminho dos desejos, das vontades que você tem. Mas é o caminho da palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então a palavra, ela me dá direção. A palavra, ela me dá direção. Sabe por que eu estou fazendo aqui hoje o que eu estou fazendo? Porque um dia a palavra me deu direção. Não exatamente de executar aqui um devocional online, mas me deu a direção para que eu pudesse seguir a Cristo e responder um chamado. A palavra de Deus tem a direção para as nossas vidas. Como você educar seus filhos, você encontra aqui na palavra. Como você encontrar uma esposa, um esposo, você encontra na palavra. Como você conduzir o seu casamento, você encontra na palavra. Como você lidar com o seu trabalho, você encontra na palavra. Como você lidar com os seus sentimentos, você encontra na palavra. Como você vencer as tentações, as dificuldades da vida, você encontra na palavra. Como você lidar com os recursos, as finanças, você encontra na palavra. Então a palavra é esse manual de vida, inspirado pelo Espírito Santo, me dá a direção. Hoje, especialmente hoje em dia, mais do que nunca, mais do que todas as outras gerações, nós estamos diante de uma geração que não tem direção, não sabe tomar decisões, não sabe que caminho tomar, não sabe o que fazer. Hoje você está repleto de decisões para tomar. Quem aqui tem uma decisão difícil para tomar hoje? Talvez você tenha decisões das mais difíceis para tomar e das mais fáceis. Repete decisão, qual decisão tomar? Meu conselho para você é um conselho bíblico. Decisões. Tome as decisões debaixo da orientação de Deus, que não fira os princípios de Deus, que não fira os mandamentos de Deus. Tome decisões baseadas na palavra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra diz sobre isso? A palavra me orienta a fazer isso que eu desejo fazer. Então a palavra me ajuda a lidar com os meus sentimentos, a lidar com os rancores que a gente encontra no meio da jornada, que pessoas vão nos ferir. A palavra me ajuda. Por exemplo, ela me diz para a gente não deixar desenvolver uma raiz de amargura dentro do nosso coração, porque isso vai contaminar tudo ao nosso redor. E a gente não vai conseguir viver em santificação. Então, eu preciso cuidar do meu coração. A palavra me ajuda a fazer isso. A palavra me ajuda a poder agradar a Deus. Como que eu faço para agradar a Deus? O que eu tenho que fazer para poder agradar o Senhor? A palavra me ajuda. A palavra me orienta. Ela dirige os meus caminhos. Olha o versículo 35. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação.
É através da palavra que nós encontramos a sabedoria. A sabedoria de poder seguir a nossa vida, inclusive a sabedoria, né, a palavra de sabedoria, ela é um dom espiritual. Está lá em Coríntios. Paulo em Coríntios vai citar entre os 9 dons citados ali, né, a palavra de sabedoria. A sabedoria é um dom. Nós temos muitas pessoas inteligentes no mundo. Talvez você seja uma pessoa muito inteligente, mas lhe falta sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. A sabedoria, ela não é adquirida com o estudo. A sabedoria, ela não é adquirida com uma pós-graduação, com um doutorado. Não é ali que você adquire sabedoria. A essência da sabedoria é em Deus. Você encontra a sabedoria em Deus. É por isso que tem pessoas que podem ser até analfabetas, mas elas são sábias. Elas exalam sabedoria. Você conversa com elas, estão repletas de sabedoria. Por quê? Porque elas receberam aquela sabedoria de Deus. A sabedoria não é o saber resolver alguma coisa, construir alguma coisa, ou necessariamente isso. Mas a sabedoria, ela vem de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então a palavra, ela me dá sabedoria. A palavra de Deus, ela gera dentro de mim sabedoria. O Senhor Jesus vai gerar dentro do meu coração sabedoria. Quando as pessoas recebem o Espírito Santo de Deus, elas recebem com ela toda a sabedoria deste mundo. E agora ela pode pedir a orientação do Espírito Santo para as tomadas de decisões, para as coisas que ela tem que resolver, para a família dela. E ela vai buscando e praticando. Muitas pessoas estão diante da sabedoria, mas não a usam. Agora mesmo a gente estava conversando aqui tivemos um momento de oração, estavam conversando depois um pouquinho sobre Salomão, Sansão. 2 homens que na palavra a gente vê eles terminando muito mal a sua jornada. Muitas pessoas que terminam muito mal a jornada. Sansão foi um deles, consagrado no ventre, desde o ventre consagrado a Deus. Recebeu o Espírito de Deus, terminou muito mal a jornada dele, tinha tudo para terminar bem. Você pega Salomão, que inclusive é conhecido pela sabedoria que Deus deu a ele. No entanto, ele, diante da sabedoria que ele tinha, ele começa a fazer o contrário da sabedoria dele. E termina a vida dele também muito mal. Termina a vida dele dando péssimos testemunhos. Termina a vida dele como um fracasso. Por quê? Porque não colocou em prática a sabedoria. A sabedoria, ela não é para ser guardada numa gaveta. Pessoas que recebem sabedoria de Deus, ou se dizem ter sabedoria, mas não a usam. Não a usam, não usufrui dessa sabedoria. Talvez tenha medo de gastar a sabedoria. A sabedoria deve ser utilizada. Como? Onde? Ela tem que ser usada por você. Ela deve ser usada agora, nesse momento, aonde você está. Sabedoria de Deus. Muitas coisas, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, a gente já vai orar. Muitas coisas que você estamos vivendo agora, porque nós plantamos. Muitas delas não foi nós que plantamos. Foi nossos pais que plantaram. Foi a geração que veio antes de nós que plantou, e a gente está colhendo a consequência. E muitas delas são também consequências da sociedade, do ambiente que nós vivemos. Então tem coisas que você é o principal responsável. Tem coisas que você é o terceiro, você não é o principal responsável, mas você está sofrendo a consequência. Da mesma forma, há muitas bênçãos também. Não acho que você é azarado, não, amaldiçoado, não. Muitas bênçãos também. O ar que você está respirando, ele não é consequência sua, mas você está usufruindo dele. E muitas coisas que têm acontecido na sua vida, talvez não seja, você chama às vezes de sorte. Ah, que sorte que aconteceu isso comigo. Mas você está sendo abençoado e às vezes até sem merecer.
você está sendo abençoado até mesmo sem merecer. Ou seja, você também está usufruindo de decisões que estão sendo tomadas ao seu redor, mas principalmente das suas decisões. É por isso que nós precisamos da graça de Deus. Hoje, o que eu e você precisamos? Da graça de Deus para tomar as decisões corretamente, debaixo da vontade do Senhor, debaixo da graça do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a tomar as decisões. Então a palavra ela me dá sabedoria. E agora eu quero orar por você, eu vou orar pela tua vida, eu vou orar pela tua família, vou orar por aquilo que você tem colocado aí diante do Senhor junto com você, pedindo ao Senhor que venha inspirar o seu coração, que venha te orientar, hoje possa conduzir você, que você possa enxugar suas lágrimas hoje, com a presença de Deus, ou que você possa sorrir hoje através da presença de Deus, que você possa hoje glorificar a Deus com os frutos que estão diante de você, e que você possa glorificar a Deus também, mesmo que seja diante de uma tempestade. Que Deus venha te dar sabedoria. Que você venha buscar essa sabedoria na palavra. Em nome de Jesus. Pode ir colocando aqui os pedidos. A Loura está colocando aqui por saúde. A Suzane por sabedoria de Deus na nossa vida. Nós estamos orando aqui, sempre intercedendo por algumas pessoas que têm enfrentado aí dificuldades. A gente tem orado pela Liane. Temos encontrado aí vários testemunhos também de bênção já na vida dela e outras pessoas, É o Benjamin que eu falei para vocês ontem, que graças a Deus já está em casa, estamos orando por ele, vamos orar pela vida de cada pessoa que está aqui junto com a gente, aquilo que você precisa do Senhor também, que você tem buscado. Se você quiser colocar, fica à vontade. Se não quiser colocar também não tem problema nenhum, nós estamos em oração. Estamos orando aí pelo Valentino. Quem lembra aí do Valentino, A tia dela, a tia dele é a Ciele, Vamos orar agora que ele vai fazer uma cirurgia, importantíssima. Vamos orar pela vida dele. O Rones pedindo oração pela avó, 96 anos na UTI. Vamos clamar pela vida dela. Vamos clamar aí pela vida do pai, da Maria, que está com câncer no esôfago. Vamos orar pela vida deles. Vamos colocar diante de Deus a Beatrice, a menininha preciosa, eu a conheço. Que Deus tenha misericórdia e abençoe a Beatrice. Vamos colocar a tua família diante de Deus, vamos orar pelas suas famílias, pela sua família, colocar aqui diante do Senhor, em nome de Jesus. Você ora junto comigo? Então fica aqui esse minutinho, vamos orar juntos. Feche seus olhos aí, vamos clamar juntos, vamos colocar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti todos esses pedidos. Eu apresento a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas. Apresento a Ti o nosso coração. Confiamos em Ti, dependemos do Senhor. Esperamos no Senhor. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. Em Ti nós confiamos, de Ti nós dependemos. Senhor Jesus, sopra sobre nós, abençoe as nossas vidas. Senhor, abençoe, Pai amado, cada pessoa que está aqui nessa manhã. Fala ao nosso coração, nos sustenta, Senhor. Derrama sobre nós a Tua bênção, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer em Ti. Senhor Deus, aqueles que estão desanimados, fortalece. Aqueles que precisam tomar decisões hoje, Pai, que o Senhor os ajude, dê sabedoria a eles. Aqueles que estão enfermos, Pai, nós declaramos cura sobre a vida deles. Os casamentos, as famílias aqui desse lugar, nós abençoamos. Declaramos a Tua bênção, Pai. Declaramos o Seu amor. Pedimos a Sua graça sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, sustenta debaixo da mão poderosa do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós agradecemos, nós louvamos ao Senhor, Pai, e bendizemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito você. A gente se encontra amanhã, 6h59 da manhã, aqui na família 659, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês.